Então, de volta, pessoal, continuando aqui a nossa parte 5 do nosso item 5.4, item bastante puxado, quase um dos últimos, né? Esse e o outro bem puxadinho. Vamos lá falar aqui sobre o BIA, Business Impact Analysis. A gente já falou sobre isso daí, mas tá aqui de volta, vamos comentar sobre ele de novo. É o processo de avaliação de risco de tarefas e processo de negócios, em vez de ativos. O objetivo da BIA, né, dessa análise aí, é determinar os riscos para os processos de negócio, definir priorização de criticidade e começar a projetar soluções de proteção e recuperação. A BIA é usada para criar estratégias de resposta e recuperação como o BCP e o DRP. A gente vai falar aqui do RTO e do RPO. Eu não me lembro se a gente falou de nuvem, a gente entrou em detalhes aqui, eu acho que sim. Mas está aqui de novo. A gente vai falar aqui antes do tal do MTD, que seria o tempo máximo tolerável de inatividade, que vai ser o tempo máximo ali que uma função empresarial pode ficar inoperante sem causar danos irreparáveis ao negócio. O MTD fornece informações valiosas ao realizar tanto o BCP quanto o DRP. Após definir seus objetivos de recuperação, você pode planejar os procedimentos necessários para realizar as tarefas de recuperação. Isso leva a outra métrica, o objetivo de tempo de recuperação, que é o RTO, Recovery Time Objective, para cada função empresarial. Esse é o tempo alocado para recuperar a função em caso de interrupção. Os objetivos dos processos de recuperação é garantir que os seus RTOs sejam menores que seus MTDs, resultando em uma situação em que o processo nunca deve ficar disponível além do MTD. Um tanto óbvio, né? Sua empresa pode ficar parada, sei lá, um dia. E aí o seu tempo de recuperação em caso de desastre tem que ser o quê? No máximo um dia. O ideal é que seja menor, obviamente. Então você tem que trabalhar para diminuir o RTO. E aí eu trouxe essa imagenzinha aqui. Vou tentar explicar ela, mas depois a gente vai passar em cada tópico aqui. Service Interruption. O desastre aconteceu aqui. Beleza? Bem tranquilinho, né? Bem aqui, ó. Como vocês conseguem ver. O RPO, que seria o Recovery Point Objective, que seria o tempo que você consegue perder, digamos assim, de dados. Que se você perder de dados ali, o tempo, a quantidade, enfim, que você vai, tipo, não, ok, tranquilo. E aí você tem o RTO, que seria o RTO seguinte. Olha, aconteceu o desastre aqui, né? Quanto tempo que eu demoro para voltar ao meu ambiente? E aí, obviamente, aqui o Maximum Tolerable Downtime, o tempo máximo que, tipo, para minha empresa fechar as portas. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui ele colocou o Recovery Time Objective na linha do tempo depois, bem depois, né? Tem um gap aqui, né? Do desastre, da interrupção, do incidente. Que, sei lá, ele tá esperando que... declarou que um desastre, né? E começou o plano aqui. Mas normalmente acaba o incidente aqui, você já começa a contar isso. Mas enfim, vamos lá. Parte de backup. Vamos contar aqui que o incidente aqui, Deus nos livre, mas foi um ransom. Tá. Meu último backup aqui, eu faço backup, sei lá, incremental ou total, tudo mais, uma vez por dia. Então, o meu RPO aqui é um dia. Ou seja, se minha empresa perder um dia de serviço, todo mundo tem que refazer o que fez no último dia, tá suave, suave. Então, o meu RPO aqui vai ser de um dia. Aconteceu aqui o ataque de ransomware. E aí, até eu detectar que realmente aconteceu isso, poxa, aconteceu aqui. Eu falei, olha, vamos começar aqui o nosso plano. Vamos colocar o plano aqui de disaster recovery em ação. E aí, para mim recuperar, para mim voltar todo esse backup, se o backup não for atingido, óbvio, eu gasto, sei lá, para voltar todo o ambiente, colocar aqui 3 dias. 3 dias. E a minha empresa, que eu consigo segurar nela aqui, seriam 7 dias. Seria uma semana. Se minha empresa ficar fechada aqui uma semana sem funcionar, eu posso fechar as portas aqui que faliu minha empresa. Então seria mais ou menos isso daqui, ó. Meu backup uma vez por dia. Então ele sempre vai estar, né, refazendo esse RPO aqui. Aconteceu o desastre. Poxa, estou detectando aqui, minha empresa está fora. Então tem 7 dias aqui. Começou aqui a contagem regressiva para simplesmente fechar as portas. Descobri que tem aqui um incidente. Começa aqui meu Disaster Recovery, né? Meu plano aqui de recuperação. Demora 3 dias aqui no meu RTO. E aí aqui a parte voltou aqui, né? Os críticos aqui eles voltaram dentro dos 7 dias aí. Tá um plano bacana? Tá. Se a gente diminuísse pela metade, se obviamente a minha empresa aqui ela tem que ficar só 3 dias fora. Então tem que diminuir também aqui a parte do RTO. E talvez o RPO também diminuir um pouquinho aqui, né? Se eu preciso disso mais de forma urgente. Tranquilo, pessoal? Conseguiu entender aí? Deu para
dar uma clareada. RPO, o objetivo do ponto de recuperação é medir quanto tempo de perda de dados de organização pode suportar quando ocorre um desastre. Essa medida é independente do RTO. Por exemplo, se a organização só pode suportar 2 horas de perda de dados, o RPO então é de 2 horas. Geralmente, sistemas de backup são projetados para evitar perda de dados acima do limite do RPO. E as soluções de recuperação são projetadas para retornar às coisas normais antes que o RTO seja ultrapassado. Até porque, se para mim voltar todas as minhas máquinas virtuais, meu ambiente, tudo mais, eu preciso de 3 dias. Então, um plano, eu tenho uma contingência lá para voltar isso em 3 dias. Ah, mas a empresa não pode ficar mais de um dia parado, tá, amigão? Mas eu tenho um plano aqui que demora 3 dias. Então vamos contratar pessoal, vamos fazer um site backup lá ativo. Alguma coisa tem que ser feita, entendeu? Então assim, mas é mais caro, entende? Normalmente assim, a empresa que ela é mais crítica, ela não pode ficar muito tempo parada, ela vai ter que fazer um investimento maior nessa parte aí, beleza? E aí, por exemplo, eu faço um site ativo que ele é totalmente segmentado e tudo mais. Então, meu RPO aqui, ele vai bem perto aqui, ó. Vai ser questão de minutos. Aconteceu um incidente que no meu site principal pegou ransomware. Poxa, eu tenho outro site ali, ó, ativo, cara. Em 10 minutos eu subi ele. Às vezes até menos que isso, entendeu? Já consegue jogar todo para ele lá. Enfim, vai depender de custos aí e de necessidade, né? Quanto a empresa vai perder dinheiro. Man Time to Repair, né? O MTTR, o tempo médio para reparar ou restaurar, é o tempo médio necessário para realizar um reparo no dispositivo. Um dispositivo pode passar por numerosos reparos antes que uma falha catastrófica seja esperada. Quando o dispositivo é enviado para reparo, é necessário ter uma solução alternativa a um dispositivo de backup para preencher o tempo de reparo. Sei lá, eu tenho um firewall lá na minha rede que é o meu core ali, ou tenho um switch e tudo mais. Você tem um outro switch ali, topo de rack guardado? Não, eu não tenho. Mas eu tenho um contrato de manutenção aqui, de suporte, que o SLA dele, sei lá, é de 4 horas. Então o tempo médio para reparar ou restaurar ali vai ser 4 horas. Tranquilo? Não tem a ver com o ambiente aqui, sim, de uma coisa específica. Mean time between failures, né, que seria o tempo médio ali entre as falhas. Um hardware legado deve ser programado para substituição e ou reparo. O cronograma para tais operações deve ser baseado nas estimativas de tempo médio para falha, tempo médio entre falhas e tempo médio para reparar, né? Estabelecidos para cada dispositivo para gerenciar o ciclo de vida do hardware. MTTF é a vida útil típica esperada do dispositivo, dado uma especificação do ambiente operacional. MTBF é o tempo típico esperado entre falhas, como entre a primeira falha e a segunda falha. Dentro do equipamento começar a falar demais, põe fogo nele, né? MTTF e MTBF são os mesmos valores, ou quase os mesmos. Alguns fabricantes listam apenas a classificação do MTBF e usam isso para abordar ambos os conceitos. Certifique-se de programar todos os dispositivos para serem substituídos ou reparados antes que o MTTF expire. Então vamos lá. O MTTF aqui é a vida útil esperada do dispositivo, ou seja, até ele dar lá o fim de vida dele, né? End of life. E o MTBF é o tempo típico esperado entre falhas, como a primeira falha, a segunda falha. Né? Poxa, o equipamento começar a falhar demais ali, cara, troca esse trem, põe fogo, abre garantia e coisa do tipo. Essas siglas aí, confesso que nunca tinha reparado, a parte de fim de vida e tudo mais, tranquilo, né? Mas tempo médio para reparar, normalmente a gente trata como SLA, né? E uma garantia e tal. Functional Recovery Plans, né? Que seria os planos de recuperação funcional, são uma forma ou subconjunto de BCP e DRP. Os FRPs focam na restauração de capacidade de realizar uma operação ou uma função empresarial singular ou específica. Eles estabelecem requisitos mínimos para reabilitar um processo para dar suporte a uma operação empresarial. O conceito de Single Point of Failure seria um único ponto de falha. É qualquer dispositivo, conexão ou caminho único e importante para a organização de moderadamente a crítico para a missão. Se esse item falhar, a organização sofre perda. As infraestruturas devem ser projetadas com redundâncias para evitar pontos únicos de falha. Coloca lá os alta disponibilidade, backup, coisa do tipo. Remover pontos únicos de falha envolve adicionar redundância, recursos de failover, opções de recuperação ou meios alternativos para realizar tarefas e processos empresariais. Evitar ou resolver os pontos únicos de falha e melhorar a estabilidade, tendentividade e disponibilidade. Certas coisas aí não precisa nem entrar nesse mérito, né? De o único ponto de falha. Certas coisas não pode ter hipótese alguma. DRP, um plano abrangente que descreve todas as pessoas, processos e ações necessárias em resposta a um desastre. Desenvolver e manter um DRP é um processo longo e complicado, mas é essencial para que a organização seja capaz de gerir e se recuperar em um evento de desastre. Se você não tiver um DRP, poxa, acontece um desastre, o que você vai fazer? Você não sabe nem por onde começar.
né? Você não sabe se acende vela ou começa a chorar antes. Mission Essential Functions, né? Que seriam as funções essenciais para a missão ou funções críticas para a missão. Ou missão crítica, né? Seus equipamentos de missão crítica, enfim. São quaisquer tarefas empresariais centrais para a operação da organização. Essas são as funções, processos ou tarefas que, se paradas, interrompidas ou terminadas, podem causar a falha geral de toda a organização. Algumas organizações podem sobreviver por um curto período de tempo sem processos críticos para a missão, mas o tempo máximo tolerável para as situações é frequentemente bastante curto. Identificação desses sistemas críticos, né, no processo de avaliar o risco e determinar a melhor resposta a ele. Os elementos críticos de organização precisam ser identificados. Obviamente, né? Tal ativo, tal coisa, ele não pode parar porque aquilo ali é meu suprassumo, né? Sistemas, funções, processos ou tarefas críticas para a missão são os componentes principais de organização. Sem as operações críticas para a missão, a organização deixaria de existir. Os sistemas e componentes mais críticos são identificados por meio do processo de BIA. O BIA é efetivamente o mesmo processo que a avaliação de risco. A única diferença é que a avaliação de risco se concentra em ativos, enquanto o BIA se concentra em tarefas e processos empresariais. Lembra que a gente viu nos slides passados aí? Os processos, sistemas ou componentes que têm o maior ALE são os elementos mais críticos para a organização. A ALE, lembra lá o que era? Esqueceu? A perda anualizada, na expectativa de perda anualizada ali. E para finalizar, fechar o boteco aqui com chave de ouro, a avaliação de risco de site ou avaliação de risco específica do local. É uma atividade de realizar uma avaliação de risco com foco em uma localização geográfica ou instalação específica. As avaliações de risco de site podem ser realizadas por grandes empresas que estão espalhadas por numerosos locais, cada um dos quais é diferente, distante ou distinto o suficiente para justificar avaliações dependentes e planos de resposta. Pessoal, quando a gente vê isso aí, a gente fala assim, poxa, mas avaliação de risco e tudo mais e tal. Algumas coisas, só de você bater o olho você não vai saber, né? Você tem que contratar uma empresa especializada ali. Por exemplo, aqui na minha cidade eles foram fazer uma trincheira, a prefeitura e tudo mais. O pessoal, que vai piorar, vai piorar, vai piorar. Começaram a fazer a trincheira lá e resgataram, não sei de onde que brotou isso aí, falaram que o subsolo lá era muito raso, era perto de córrego e tudo mais, e que tinha nascente bem embaixo, superficial lá. Aí o pessoal teve que fazer uma contratação de estudo para saber quantos metros estava essa nascente, para ver se a trincheira ia chegar perto dela. E aí eles tiveram que fazer umas alterações no projeto lá, para não afetar essa parte lá do lençol freático, algo assim. Então, assim, essa parte de avaliação de risco, a gente obviamente está vendo aqui na parte de segurança de TI, mas ela é um pouco mais ampla. E às vezes a gente ficar nesse achismo é muito perigoso. Então a gente às vezes tem que contratar empresa especializada. Bom, pessoal, finalizamos então esse item 5.4. Essa parte de gerenciamento de riscos é bem pesada, bem puxada mesmo, né? Eu tento dar alguns exemplos aí, porque no trabalho a gente lida um pouco com essa parte de risco, parte de contratação. Então a gente trabalha bastante essa parte de riscos aí, para justamente fechar algumas lacunas ali de que possa existir alguns tipos de incidentes. Foram 5 partes, né? Um item bem puxado, 5 partes ali de bem puxadinho, mas eu espero que esses exemplos aí sirva, né, para você entender de forma melhor aí esse conteúdo. E próxima aula, né? Próximo vídeo aí já é o quiz. Não esqueça de deixar aquele feedbackzinho maroto, que é bastante importante. E forte abraço, vejo você lá no quiz.